Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e serei o professor de vocês da disciplina de Informática Básica. Bom, hoje iremos falar sobre o conceito de gerenciamento de informações. Gerenciamento de informações, galera, não é uma coisa que cai em concurso público não. E simplesmente despenca, é muito cobrado em todas as bancas, tá? Então vamos prestar atenção porque essa aula é muito importante para que você consiga ter êxito, né, na sua prova e consequentemente possa conseguir a tão almejada sua vaga, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que ter noção é o seguinte: nós temos, né, três formas de gerenciar. Na verdade, a gente tem três tipos de gerenciamento. Nós somos familiarizados a identificar o seguinte: que a gente tem que gerenciar arquivos, que nós temos que gerenciar pastas e nós temos que gerenciar programas, tá? E aí o que acontece? Eu coloquei um macete bem tranquilo para vocês, para que vocês possam compreender. Quando a gente gerencia arquivos e pastas, quem que gerencia isso é o Windows Explorer, que foi o que a gente viu na aula passada, né? E aí o que acontece? Quem gerencia programas é o painel de controle. Então esse aqui é um esquema básico que nós conseguimos gerenciar através do sistema operacional Windows 7 três coisas. Quais são essas coisas? Arquivos, pastas e programas. Os arquivos e pastas, quem gerencia é o Windows Explorer. Os programas, quem gerencia é o painel de controle. Uma coisa também interessante, é chato, eu sei que é chato, né? Muitas pessoas criticam, mas quando a gente fala de informática, algumas terminologias, né, tem sinônimos, né, ou nomenclaturas que fazem referência à mesma coisa. E a pasta, gente, tem um outro nome também. Algumas bancas, principalmente as bancas estilo FCC, estilo CESP, FGB, ele quer procurar se você realmente entende o que é o conceito de diretórios, né? O que é diretórios? Diretórios são pastas, né? Se você entende o conceito de pastas também ou vice-versa. Então, se ele estiver falando de pasta ou se ele estiver falando de diretório, é a mesma coisa. Então, a gente tem que ficar atento com esses detalhes. Algumas bancas utilizam uma nomenclatura e as outras bancas utilizam outra nomenclatura. Mas as duas terminologias fazem referência à mesma coisa. Beleza? Entendemos então? Então, vamos adiante, tá? Bom, vimos também que quem gerencia as pastas e os arquivos é o Windows Explorer. Entendemos o conceito, né? Que é o que? Para gerenciar arquivos ou pastas. Arquivos é um conjunto de algum dado, de algum aplicativo, né? E as pastas é como se fosse uma biblioteca, onde você permite gerenciar vários arquivos. Vimos que essas pastas podem ser chamadas de diretórios, né? E que existe uma pessoa por trás que gerencia, que é o Windows Explorer. Mas não adianta eu entender só o conceito, eu preciso entender também como que eu consigo nesse gerenciador. E como que você consegue encontrar esse gerenciador? De duas maneiras, tá? Qual que é a primeira maneira que a gente consegue gerenciar, galera? Nós conseguimos abrir o Windows Explorer através das teclas de atalho. Qual é a tecla? É o botão WinKey, né, que é a bandeirinha do Windows, mais a letra E, né? Então, Windows Explorer, né? E aqui eu coloquei para vocês a imagem do teclado para facilitar a vida de vocês, né? Normalmente a bandeirinha do Windows fica do lado esquerdo inferior, né? Mais a tecla E. E aí também, né, nós podemos utilizar a opção do mouse, né? Até porque o sistema operacional Windows 7 ele é um sistema que utiliza interface gráfica, né? Então, como que a gente consegue utilizar o Windows Explorer através de interface gráfica? Você vai selecionar o menu iniciar e aí você vai aqui na opção computador, né? Então, quando você clica na tela do computador, vai aparecer para você simplesmente o gerenciador, né, de arquivos e pastas do Windows, também conhecido como Windows Explorer, né? Quando você clicar, vai aparecer essa telinha aqui. E aí vamos entender coisas que cobram no concurso público, tá? Bom, que o Windows Explorer ele é um gerenciador de pastas e arquivos do Windows, isso é tranquilo, né? Ele já não está cobrando mais isso. Mas ele pergunta para você o seguinte: quais são as informações que o Windows Explorer pode trazer para mim? E aí você tem que estar preparado para isso, né? Ah, professor, então vamos entender o que ele cobra para a gente. Bom, na parte superior, né, da tela do Windows Explorer, vimos que
qualquer janela de tarefa do Windows é um formato de um retângulo, né? Então na parte superior você sempre vai encontrar os menus, né? O que são os menus? São as opções que você pode fazer com aquela tela, né? E aí do lado esquerdo, né, você vai encontrar o que aqui? Você vai encontrar as bibliotecas e consequentemente as pastas, né? O que seria a biblioteca? Essa partinha aqui, ó. Né? Biblioteca é como se fosse um conjunto maior de pastas, né? Vamos pegar o conceito de uma biblioteca em si do mundo físico. Uma biblioteca pode conter vários tipos de livros e cada livro, né, pertence a essa biblioteca. Utilizando essa mesma analogia, é como se fosse assim, gente. Cada pasta é um livro e esse livro pertence a uma biblioteca. Beleza? E aí o que acontece? O Windows ele tem uma biblioteca padrão, né? Que é o que a gente está vendo aqui. Nessa biblioteca padrão, nós temos algumas pastas que sempre vai existir independente do sistema, que seja o Windows Start, Ultimate, enfim. Todos os sistemas do Windows 7 vai ter a mesma biblioteca, que seria a pasta documentos, a pasta imagem, músicas, vídeos e downloads. Tá? Essas são pastas que são padrão, o próprio nome já fala, né? Já vem pré-definido, certo? Uma coisa que eles estão cobrando em concurso público agora que é interessante, né? Por exemplo, o Windows já vem com biblioteca? Vem, mas o usuário pode criar um tipo de biblioteca? Pode, tá? Pode, então fiquem atentos a esse quesito aí. O Windows ele vem com padrão, né, de biblioteca, mas o usuário em si ele pode alterar ou criar um novo tipo de biblioteca, beleza? Outra coisa interessante, que informações a mais eu consigo visualizar, né, no Windows Explorer? Essa parte aqui é interessante também. Tá? Por quê? Porque hoje a gente vive a era da informação, a gente vive conectado, né? Então a gente sempre está conectado a outros tipos de dispositivos, outros tipos de computadores, né? Na própria casa nossa, se você tiver um computador e você tiver uma Smart TV, você tem dois dispositivos que podem trocar informações, né? Então o que acontece? No Windows Explorer permite gerenciar isso. Se você tiver, por exemplo, vários computadores na sua casa, aqui no Windows Explorer você vai entrar na rede e vai conseguir visualizar quais são os computadores. Então é permitido também mostrar, né, quais os computadores. E aí eu coloquei um enfoque aqui porque hoje a gente não tem só computador, a gente não tem só o notebook, a gente pode ter tablet, a gente pode ter uma Smart TV, a gente pode também ter um smartphone. Então todo e qualquer dispositivo que conecta a uma rede vai estar sendo visualizado aqui através do Windows Explorer. Beleza? Então entendemos o conceito, né? Entendemos a questão para que serve e quais informações que são visualizadas. E agora a gente vai começar realmente o gerenciamento de informações, tá? Bom, entrando na parte de gerenciamento de informações, uma coisa que eles estão cobrando e muito recentemente nas provas de concurso público, que é o seguinte: todo sistema operacional, galera, ele tem um tipo de sistema de arquivo, né? Se o Windows Explorer gerencia arquivos e pastas, a gente tem que ter um tipo de sistema. Então, por exemplo, se você utiliza o sistema Linux, é um tipo de arquivo. Se você utiliza o sistema Windows, é um tipo de arquivo, né? Então, qual que é o sistema de arquivos que o Windows utiliza? É o NTFS. É isso que você precisa saber para sua prova. Então o Windows, ele possui um tipo de arquivo independente. Esse tipo de arquivo é diferente, por exemplo, do sistema Linux, é diferente do sistema da Macintosh, né? E qual seria o arquivo, o tipo de sistema de arquivo em si que o Windows trabalha? O NTFS. Beleza? É isso que você precisa saber para a sua prova, tá? Então vamos entender como que eles cobram isso na prova da gente. Beleza? E aí ele pergunta o seguinte: a questão aconteceu no ano de 2015 para o cargo de técnico, né? Foi cobrado pelo TRE de Goiânia, né? A banca realizadora foi o CESP, e ele cobra o seguinte: julgue o item que se segue relativo à organização e gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. No Windows 7, todos os arquivos de usuários que não requeiram segurança devem estar associados a uma biblioteca padrão, que seria documentos, músicas, imagens e vídeos. Até então, essa questão está correta. Por quê? Biblioteca padrão do Windows já vem. Claro que você pode criar outra, né? Só que ele fala o seguinte: haja vista que não é possível criar novas bibliotecas para as outras coleções. Gente, já falamos que o quê?
Existe uma biblioteca padrão, mas o usuário, se ele quiser criar um outro tipo de biblioteca, ele pode? Pode. Se ele quiser alterar as pastas da biblioteca, ele pode? Pode. Então essa resposta, até a primeira oração, ela está correta. Então se a gente não vê esse não aqui, né, você já vai errar a sua questão no concurso público. Então temos que ficar atento à interpretação de texto. E se você entender o conceito tranquilamente do que seria o Windows Explorer, você vai entender que a resposta é falsa, tá? Então temos que estar atentos porque eles estão cada vez mais criteriosos, né? E aí, como eu falei para vocês que o Windows Explorer ele não cai em concurso público, ele despenca, nós vamos ter várias respostas, nós vamos ter várias questões, né? Para que a gente possa entender e compreender melhor, né? Como que é cobrado no concurso público. E aí, essa pergunta agora foi para o cargo de engenheiro, né? Quem realizou foi a VUNESP no ano de 2015, para a Prefeitura de Poá, né? Ele cobra o seguinte: no Microsoft Windows 7, em sua configuração padrão, pode-se utilizar aplicativo acessório padrão que, entre outras coisas, permite verificar o espaço e disco ocupado por vários arquivos e pastas. Assinale a alternativa que apresenta o nome deste aplicativo, né? Então vamos lá. Existe uma ferramenta chamada gerenciamento de uso de espaço? Não existe. Aí vocês vão falar, professor João Cláudio, por que você pulou A? Porque a gente entende o conceito e sabe que quem gerencia pastas e arquivos é o Windows Explorer, né? Então vamos por eliminação. Não existe essa opção, né? Sabemos que essa é a correta, mas vamos entender as outras. Monitor, primeiramente, que não é um sistema, então você já pode eliminar. Media Center também não existe. E calculadora, o próprio nome já faz, já condiz, né? Fala para realizar cálculos. Então, qual seria a resposta correta? O Windows Explorer. Ah, professor, mas essa questão foi fácil? Foi, mas porque você entendeu o conceito de Windows Explorer. Porque a pessoa que não estuda, ela vai no chute. E qual que seria o chute que ele ia colocar? Gerenciador de uso de espaço. Por que ele ia colocar isso? Permite verificar o espaço. Então, como você entende o conceito, como você está se dedicando, você vai ter êxito em responder essa questão. Beleza? E aí, vamos para mais uma outra questão, né? Bom, galera, continuando aí mais uma questão. Essa questão agora aconteceu na Universidade Federal de Santa Maria, né, no ano de 2015, para o cargo de assistente. E aí, essa é uma questão que eu gosto de trazer para vocês, porque é uma questão que exige um conhecimento, né, bem detalhadamente do conteúdo em si, né? Ele vai ser bem criterioso, porque vai ser uma questão associativa, né? E não é simplesmente uma lacuna, são várias lacunas. Então vamos compreender o que ele está pedindo para a gente aí. Ele fala o seguinte: a maioria dos dispositivos de armazenamento podem armazenar um grande número de arquivos, né? Imagine como seria difícil localizar um arquivo entre milhares de arquivos em um disco rígido. Ou uma lacuna é outra lacuna que permite que os arquivos sejam manipulados em outra lacuna, um diretório. Ponto. Um diretório é uma área identificada de armazenamento, né, que pode, outra lacuna, e outra lacuna, também é possível referenciar seus diretórios como outra lacuna. Assinale a alternativa que completa corretamente na sequência as lacunas, né? A primeira coisa que a gente consegue entender para facilitar a vida de vocês que é o seguinte: nós vimos, né, que uma pasta também é possível referenciar-se como diretórios. Então, você vai colocar aqui de pastas, né? Essa aqui, automaticamente, você já vai eliminar uma questão que é, se eu não me engano, aí, né? Porque aqui fala que é arquivos. E aí, a gente vai na primeira estrofe. Ele fala o seguinte: ou uma lacuna, né? Parará, periri, diz que é o seguinte: é um... E aí, que permite que os arquivos sejam manipulados em, né, outra lacuna. E aí, o que acontece? Quem gerencia os arquivos, né, é o que? É o Windows Explorer. Então, vamos lá. O Windows Explorer, não coloquei o Windows porque não caberia, né, um gerenciador. Né? É um gerenciador. O Windows Explorer é um gerenciador de arquivos
que permite que os arquivos sejam manipulados em... E aí o que acontece? A gente viu o conceito de coleção. Nós vimos que a gente tem uma hierarquia a ser seguida, né? Então, vamos entender por eliminação, né? Vimos que na última tem que ser pastas, então eliminamos todas. Vimos que a primeira opção tem que ser o Windows Explorer. Então a gente já retira o sistema operacional, que seria a E, né? Nós retiramos também a opção C, que seria diretório. Diretório é uma pasta, mas não gerencia nada, né? E aí ficou o quê? A opção A, né? A opção B, né? E a opção D. Vamos entender o seguinte, ele fala o seguinte, o Explorer é um diretório? Ele não é um diretório, ele simplesmente é um gerenciador de diretórios. Então você já pode eliminar a D também. Então sobrou somente o quê? B, né? E a A também já podemos eliminar, né? Nem tinha visualizado que não é o Windows Explorer. Aqui está falando que é o conceito de Windows, né? Então já encontramos aí somente com 3 resoluções, né? E ainda faltam mais 3 para ser resolvido. Com 50% de análise, a gente já conseguiu eliminar todas as alternativas. Porque a gente sabe que o Windows Explorer é um gerenciador de arquivos, né? E aí ele cria uma estrutura, né? Que seriam as coleções. E nessas estruturas, né? Nós temos os arquivos e outros diretórios que também, né, podem ser chamados de pastas. Então a gente percebe que essa é uma questão complicada? É uma questão que vai exigir um alto grau de conhecimento de vocês? Vai, né? Eu sei que é difícil, mas como que a gente tem que tentar resolver uma questão desse tipo de grau de conhecimento? Através da eliminação. Então você utiliza as coisas que ficaram bem gravadas na memória de vocês, tais como o Windows Explorer é um gerenciador de arquivos, o Windows Explorer ele gerencia tanto pastas como os arquivos, ele também pode, os diretórios, né? Pode ser chamados de pastas, né? E ele tem uma coleção, que é uma hierarquia que vai mostrar certinho como é que funcionam as pastas. Então, a partir desse conhecimento que vocês adquiriram, você consegue resolver uma questão desse porte, né? Eu sei que é difícil, mas a gente tem que estar preparado para todo e qualquer tipo de questão que venha cair no concurso público. Então, qual que é o macete que a gente tem que utilizar quando nós utilizamos associações com lacuna? Eliminação. Porque eu não sou obrigado a saber tudo de uma questão em si, mas eu tenho que saber de 50% em diante, que foi o que a gente fez, né? A gente foi eliminando e, consequentemente, a alternativa apareceu. Beleza? Entendemos, né? O conceito aí de utilizar o conhecimento por eliminação, né? E aí a resposta B foi a resposta que nós encontramos. E aí tem uma outra questão, que seria uma questão de nível médio para básico, né? Que foi a CESP que realizou, foi para o Tribunal Regional Eleitoral, né, de Pernambuco, e ele pergunta o seguinte: em sua instalação padrão, o sistema operacional Windows 7 suporta o sistema de arquivos? E aí, essa aqui não tem chute. É essa que vai fazer você passar. Porque se o cara não conhecer o sistema de arquivos do Windows, ele não sabe. Este 4 e este 3 é o quê? Do Linux, né? Então, mesmo que você não tenha conhecimento nenhum, você sabe que o conceito de sistemas do Windows é NTFS. E aqui foi uma forma de confundir a cabecinha de vocês. Entendemos o conceito que seria NTFS, consequentemente, resposta correta seria o quê? C. Então vimos algumas alternativas que exigem conhecimento de vocês. E essa questão, por exemplo, aqui da CESP, exige básico intermediário. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que quer estudar com antecedência, com planejamento, com foco para o concurso da Prefeitura Municipal de Cuiabá. Você acabou de assistir um vídeo demonstrativo, não é nem uma aula completa, para você conhecer os nossos professores, os nossos mestres aqui da Lá Concursos. Eu digo para você o seguinte: nós
nós aqui da Lá Concursos, nós estamos fazendo um super curso pré-edital para a Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá. Concurso esse autorizado, concurso esse que, segundo o prefeito, deve ser publicado de edital ainda no primeiro semestre de 2019. Claro que isso pode se antecipar um pouquinho, atrasar um pouquinho, mais importante que o concurso vai sair. Este nosso curso pré-edital custa apenas 10 parcelas de R$20, é isso mesmo, R$200. Professor, presta, foi bom? Cara, testa, vai lá, experimenta que você vai ficar fã de carteirinha da Lá Concursos, né? Prazo de acesso 120 dias. Nesse prazo de acesso, eu quero falar para vocês o seguinte, né? Este curso é um pré-edital básico que a gente tentou aí montar uma estrutura para atender tanto os cargos de nível médio quanto nível superior. Quando o edital for publicado, né, nesse período aí, se você tiver prazo de acesso válido, você vai ter condições de fazer o seguinte, o upgrade da sua assinatura. A gente vai estar ajustando a custo zero para vocês, claro, dentro da nossa matriz curricular. Professor, depois dos 120 dias, o negócio enrolou. Aí é o seguinte, aí você tem direito a 50% de desconto na renovação da sua matrícula por mais 120 dias. Bacana? Então espero vocês aqui na Lá Concursos, pode ter certeza absoluta. Nós fizemos aí uma campanha aí de sucesso em 2017 na SEDUC. Nós tivemos alunos aprovados dentro do número de vagas. Quase 1.200 alunos aprovados no concurso da SEDUC 2017. Classificados foram milhares de alunos aí. Tudo bem, meus amigos? Um forte abraço, fique com Deus. Espero vocês aqui na Lá Concursos. Tchau, fui! Clique lá.